que no Brasil, sem financiamento público, é impossível ver cultura acontecendo. Infelizmente. O Instituto Saber Social é uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, sediado na cidade do Sumaré, interior de São Paulo, na região de Campinas. É uma organização que já possui um pouco mais de uma década de existência. Hoje o Instituto ele está bem desenvolvido, né? Uma trajetória como é comum no terceiro setor, que as organizações, né, têm assim, de bastante luta e de bastante trabalho, voluntariado, até que se chegue num nível como está hoje de conseguir ofertar de forma gratuita para aproximadamente 250 pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos, atividades de caráter social, cultural e esportivo. Lá se vai bastante tempo de esforço e bastante trabalho. Por ser engenharia agrícola, desde a época da faculdade, quando haviam os estágios, eu sempre gostei muito da parte social no meio rural. As cooperativas agrícolas são muito bem estruturadas, as associações rurais. Então esse processo de associativismo, de cooperativismo sempre me atraiu muito, né? Então foi a porta de entrada para que depois de formado eu fosse me aventurar também no meio urbano. Porque na época o movimento da economia solidária no Brasil era algo muito fomentado e foi quando eu fui contratado na época por uma organização também sem fins lucrativos que tinha sede em Brasília, que me oportunizou a conhecer o país inteiro praticamente. Eles me levavam para dar cursos de cooperativismo, de associativismo, apoiar grupos, pequenos grupos de costureiras, pescadores, artesãos, catadores de material reciclável, a entender melhor o processo de associativismo, de cooperativismo e até mesmo de dar assessoria para a constituição dessas cooperativas e associações. E depois isso veio dando sequência, né? Sempre nessa área de terceiro setor. A engenharia, a gente tem uma base grande de elaboração de projetos, de planejamento. A parte de cálculo sempre me ajudou muito na parte financeira dos projetos. A gente trabalha com recursos escassos, então você precisa fazer uma boa gestão financeira desses recursos para que esses projetos eles consigam ter um impacto maior. Essa base foi muito importante para mim. Quando eu comecei a ter maior contato com a área artística, eu fui fazendo também amizades, né? E a gente vai conhecendo muitas ideias bacanas dos artistas. Um professor de música, ele tem um sonho de ter um projeto de música assim, o professor de dança da mesma forma, o de teatro da mesma forma. Só que eles têm muita dificuldade de sentar e colocar essa ideia no papel de uma forma estruturada. Quando entra na área de custo, quanto vai custar, quanto vai pagar, quanto vai comprar de material, e isso dificulta muito o processo para eles. E aí muitas vezes é o momento que eu entro, de sistematizar essa ideia, colocá-la no papel, de fazer o estudo das regras, daquelas fontes de financiamento possíveis para aqueles projetos, porque às vezes o projeto ele a ideia é magnífica, mas tem um quê de megalomania, tem um quê de impossibilidades ou de, muito de sonho. Então, para traduzir para a realidade, é necessário um apoio técnico. Você escrever o projeto e formatar ele de tal forma que ele seja de fato aprovado, seja num mecanismo fiscal ou num edital. Então é a parte que na verdade eu entro, é a parte que eu gosto de dizer que é o alicerce, né? Um bom projeto ali aprovado e construído da forma que é viável, para ser depois e partir para a fase de captação de recursos é muito mais fácil. Especificamente na área da cultura, a gente tem mecanismos fiscais públicos do governo federal e do governo estadual. Todos esses mecanismos, tanto os de isenção fiscal das empresas quanto os editais, eles requerem um bom estudo. Eles requerem que os candidatos estudem as regras, leiam os editais, estejam informados sobre legislação, porque quando você fala especificamente sobre incentivo fiscal, você tem que ler a lei.
Então quem não gosta, quem acha trabalhoso, vai ter que de alguma forma se adaptar a fazer isso, porque é dever de casa. Não tem como você compreender 100 horas de estudo. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que perguntar. Existe também uma atualização constante. Então, quem fala de lei federal de cultura hoje, para poder dizer eu entendo de lei federal de cultura hoje, eu entendo de lei estadual de cultura hoje, tem que ter um tempo de caminhada, porque as coisas de tempo em tempo mudam, a forma de fazer muda, o mecanismo muda, as regras mudam. Requer estudo, requer atualização e dedicação. Quando eu falo de captação de recursos, o que mais costumeiramente as pessoas me perguntam é se eu fiz algum curso. Não fiz curso, eu vejo uma oferta de cursos muito pequena no mercado e muitas vezes duvidosa. Eu comecei na área de captação de recursos bem pela base, observando as outras pessoas que já faziam, né, e fui vendo com o tempo que eu também era capaz de fazer. Eu fui desenvolvendo as minhas próprias estratégias. Eu sempre usei como principal estratégia para viabilizar a captação de recursos a articulação com parceiros. Diga-se de passagem também, o mercado cultural ele está muito saturado. Existe muita produção cultural, existe muitos projetos bons, aprovados, batendo na porta das mesmas empresas. Você não chega numa grande empresa, chega lá na portaria, bate na porta e diz que quer ser atendido para falar de um projeto, por mais magnífico que seja. Existem estratégias que têm que ser utilizadas para você poder acessar a empresa, para poder ser ouvido, e muitas vezes esse caminho, essa porta de entrada é alguém que tem lá, não é necessariamente você captador, mas alguém que tem uma entrada e vai te levar. Essa sempre foi muito a minha estratégia, articular parcerias para poder acessar as empresas e então levar projetos para conseguir acessar a captação. Eu acho que no Brasil, sem financiamento público, é impossível ver cultura acontecendo. Infelizmente. As empresas também no Brasil, elas precisam do seu capital privado para poder subsistir. Se a gente ficar na utopia de achar que as empresas vão com o seu caixa próprio financiar a cultura, sei lá, quem sabe no futuro, mas hoje eu não consigo ver isso. Então, sem dúvida, os mecanismos fiscais públicos, sejam eles de isenção fiscal, onde a empresa vai deduzir de um imposto, ou seja ele de forma direta, ele é imprescindível. Esse projeto ele foi aprovado no PROAC ICMS antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente, também com muito esforço, com muita estratégia, conseguiu efetuar a captação de recursos, fazendo contato com empresas, com os funcionários das empresas em home office. Muitas vezes teve bate-papo via teleconferência e nós conseguimos, e isso me deixou muito satisfeito. Mesmo no olho do furacão da pandemia, a gente conseguiu captar 100% dos recursos desse projeto via PROAC ICMS. Esses recursos eles foram liberados para que a gente começasse as ações do projeto agora no mês de dezembro de 2020 ainda, e no mês de janeiro a gente deu início. O projeto ele propõe oficinas multi-artes, oficinas de formação cultural para crianças, adolescentes e idosos. Por se tratar de multi-artes, tem dança, tem música, tem teatro, tem pintura, tem grafite, tem muitos elementos. Ele foi aprovado numa área do PROAC que é de primeiras obras. E a gente bolou esse projeto pelo seguinte: o nosso público no Instituto ele é caracterizado por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, tanto as crianças, adolescentes e idosos. E esse público ele traz muita demanda. Se você tem nessa instituição apenas a oferta de uma ou de duas atividades, as crianças e os adolescentes eles dizem: mas eu não gosto disso. Que bacana, tem a música, tem o teatro, mas eu gosto do grafite. Acertar a mão em ofertar atividades que sejam atrativas para eles, a gente entende que precisa ter diversidade. Foi daí que nasceu esse projeto. Esse
Esse eu tenho um carinho muito grande, porque ele foi o primeiro projeto cultural de lei de incentivo de mecanismo fiscal que eu atuei. Eu fiz especificamente, nesse caso desse projeto, a captação de recursos. Eu entrei, ele já estava aprovado e eu entrei para viabilizá-lo. Foi quando eu criei as primeiras experimentações na captação, articulando parcerias e consegui o patrocínio da Honda Automóveis em Sumaré. Ele promovia apresentações musicais gratuitas no território de Sumaré, que é uma cidade grande, tem aproximadamente 300 mil habitantes. Essas apresentações eram gratuitas e o grupo artístico, ele cantava Elis Regina. Foi um resgate muito importante para uma cidade que é muito carente culturalmente. Esse projeto ele foi aprovado na Lei Federal de Cultura. Nós bolamos esse projeto exatamente alguns anos atrás, coisa de 3 anos atrás, quando a epidemia de dengue estava muito forte no país. Então havia uma demanda muito grande por esse tipo de ação. Então ele é um projeto cultural, são peças teatrais voltadas especialmente a crianças e adolescentes para levar esclarecimento para eles. Então o teatro levando educação e tentando torná-lo um agente multiplicador em casa, né? Nas questões das boas práticas em casa para o combate do mosquito. Esse eu posso dizer que da minha trajetória foi o maior desafio. Os catadores de materiais recicláveis, e eu trabalhei com muitos projetos com o catador em situação de lixão, inclusive no lixão de Gramacho, que é muito famoso por ser o maior lixão da América Latina. Hoje ele está desativado, mas na época que eu trabalhei, se eu não me engano era 2006 para 2007, o lixão ainda existia no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e nós contávamos com o patrocínio da Petrobras na época. Esse projeto ele foi uma ação para tentar fazer um piloto de uma cooperativa de catadores que oportunizasse, fosse uma primeira porta para o catador poder sair do lixão e vir trabalhar de uma forma mais organizada, de uma forma mais salubre, porque naquela época o fechamento do lixão de Gramacho, ele colocava essa população em pânico. Para onde vamos? Então esse projeto tinha esse caráter, mas como todo piloto, né, ele necessitou de mais alguns anos de incentivo, de patrocínio, e infelizmente nesse caso específico ele não aconteceu. Eu dei seguimento na minha trajetória, trabalhei por mais alguns anos, né? Tive a oportunidade de, eu creio, deixar bons resultados e contribuição na vida dessas pessoas. Deixei a sementinha, eu acredito.